Sim, Bom, seja. Então, fique à vontade aí, meninas. nós estamos no capítulo 2, Predomínio da Sombra, página 37. A sombra é o fragmento dos eus que existe em nós. Instinto agressivo, tormentos espirituais, sexuais perversos, doentios. O filho pródigo solicita ao pai a herança que tem direito, mascara o conflito que a juventude lhe impunha, que era o conflito de liberdade, procura no mundo os prazeres do Éden, aonde parecia feliz. Denota ignorância, age com leviandade, irresponsabilidade, longe dos sentimentos enobrecedores e ainda adormecidos no céu. Depois é surpreendido. Ele é surpreendido pela solidão, pela miséria econômica, pelo abandono dos que o exploravam. E começa a reflexão de retorno ao lar, que representa para ele segurança que ele mesmo abandonou. O autoencontro impõe retorno às origens. Ele, ainda dominado pelo instinto de autodestruição, pensa no suicídio, que é a degradação máxima do indivíduo, mas ele tem um insight. Ele reflete sobre a generosidade do pai e o self manifesta-se. Aí, o insight que ele tem é a parte inicial da autorrecuperação dele. Autoconscientização, possível integração e ruptura dos tormentos da mente. Ele busca, num país longínquo, o princípio da individuação. O conflito entre o mundo do pai e o mundo do irmão e uma fissura, ruptura do ego. O ego versus self. Quando unificados, significa autocura, estado luminoso, que é aquele inspirado, influenciado pela divindade. O seu objetivo inicialmente era o prazer em confronto com a responsabilidade. Entra em conflito o pai idoso e o desprezo que ele tinha pelo irmão mais velho. O regresso remonta-lhe a segurança. Mesmo que ele pense no trabalho que o pai ofertava aos servos. A segurança do ego versus self. E já me atrapalhei. O filho mais velho tem conflito de inferioridade, rejeição, embora devotado por mais interesse na herança, nunca foi contemplado por um cabrito para festejar com os amigos. Guarda-raiva. O ego e o self. Para libertar-se com a sombra, ele precisa de um pai generoso. O pai generoso não reclama nem deixa mágoa, sofre em silêncio. O filho pródigo detesta o irmão mais velho, deixa-o ao lado do pai idoso, que simboliza a desconsideração pela família, e hoje em dia podemos trazer para a sociedade como um todo. A psique do pai. Ele tem uma maior visão, ele alcança o filho mais velho, que ele é egoísta, vive em descontentamento, deseja liberdade, porém cairá no abismo. Mas deseja guardar, recolhe-se em seu mundo íntimo.
E tem um insight também de como proceder. O arrependimento é o bálsamo para a culpa. Sente-se seguro, mesmo que não fosse digno de ter o nome de seu filho. Acho que eu já me embananei toda. O indivíduo comum é igual ao filho pródigo. Preocupa-se com prazer pessoal, vítima da libido exacerbada, indivíduos inseguros e solitários perdem excelentes oportunidades de crescimento pela interiorização e reflexão, indivíduo facilmente aturdido e desorientado, é ressentido, invejoso e enfermo interiormente. Considera-se livre de tratamento, considera sempre alguém responsável pelo seu estado psicológico e que ele é sempre incompreendido e perseguido. A fuga dos outros é uma fuga de si mesmo, fuga do auto-enfrentamento. Aí, ou ele tira tudo para cima ou para baixo. E o ego desperta-se lentamente pelo sofrimento. O pai simboliza, me desculpa, o pai pede ao servo que traga o anel ao filho mais novo que retorna. E a simbologia desse anel, uma aliança de Deus com o homem, vinculação do amor. Aí, a parte final, eu pesquisei o que era panteão grego, que era um templo em que os gregos e romanos consagravam a todos os deuses. E parei por aí. Agora convido minha amiga Juliana para compartilhar o estudo belíssimo que ela fez. Imagina, parabéns. Muito Lara. bem, Larinha. Você Adorei. também, Lara. É, excelente, ela fez super bem. Também. Super bem. Eu tô Agora mais perdida que tudo. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Então, assim, eu tô com um papel, com um livro, com um caderno. E eu fui tentando, eu falei para Lara, lê o que a gente acha. Não, eu vou ler meu resumo. Então, eu vou tentar fazer um apanhado do que despertou e do que eu aprendi. Peço colaboração de todo mundo, assim como a Lara me ajudou bastante. O predomínio da sombra. Então, nessa parte, eu entendi assim, ó, que todos nós temos sombras, né? E que a sombra, deixa eu ver se eu consigo organizar aqui. A sombra é todo conteúdo que o ego entende que não quer presente. O ego, eu entendi que é a manifestação do self. E o self é o que vai estar liberando, trazendo à consciência o que o ego precisa trabalhar. E a sombra, como todos nós temos, não adianta a gente eliminar. A tendência da gente no mundo, na sociedade, é a gente tentar mascarar, né? Usar a persona, ou então a gente não respeitar, não se respeitar, né? E aí a gente vai vivendo esse antagonismo, eu entendi assim. O ego mostra para o mundo a persona e esconde do mundo todo o conteúdo que denominamos de sombra. Olhando para si, é que vamos criar um novo mundo, e não projetando. Que é mais fácil a gente olhar os defeitos do outro do que o nosso, né? Que a sombra está sempre nessa projeção. Eu nego em mim, mas eu vejo no outro. E o que eu vejo no outro é meu, né? E a hora que a gente começa a se abrir para refletir nessa sombra, a gente começa a ter uma conversa entre o ego e o self, que aí é a busca da integralidade, eu entendi assim. A gente, muitas vezes, quer ser mais do que a gente é.
sendo que basta somente ser. A sombra também, além dela trazer todo... a roupagem... não, a sombra, além dela trazer todos a herança psíquica, né, de reencarnações que a gente passou, que a gente viveu, né, ela está ali para trazer para a gente um aprendizado, para a gente se reformular. É isso? Se tiver, por favor, podem falar. A Joana também diz que, ao invés de vermos a sombra como um processo de crescimento, de lidar, ressignificar, a gente acaba tentando disfarçar. E na parte da parábola, né, o filho mais novo quer viver tudo o que é possível, buscando essa individuação. E aí ele é surpreendido pela solidão que reflete sobre os seus atos. Ele vai sentir uma culpa e começa a fazer o caminho de volta ao lar, que ele começa a se retornar às origens, buscando o autoencontro. Só que a hora que ele volta, ele não volta, a princípio, pelo menos eu entendi assim, pelo amor que ele sente ao pai. Ele volta em função das necessidades que ele estava passando e ele quer ter aquela parte material de volta. Então, ele começa um despertar do self, mas ainda não houve a aproximação, né? Esse entendimento para lidar com essa sombra. A individuação é um trabalho constante, diário, de esforço, coragem e de superação. E para isso, a necessidade de um ego bem estruturado e humilde, que ele não está no comando e deve dar passagem, dar voz ao self. Sem ego, não tem individuação. O ego precisa do self para existir, e o self precisa do ego para se manifestar. O self é o centro, o início e o final do processo. A sombra não é diretamente experimentada pelo ego. Sendo inconsciente, ela é projetada nos outros, como eu havia falado, né? Joana de Ângeles diz que a necessidade de olharmos essas questões que nos incomodam de uma forma amorosa e compreensiva é necessária e faz parte da nossa existência. Não adianta negar. Todo encontro com o self é sentido como uma derrota para o ego. Todo encontro com o self passa pela sombra, o Jung diz. A tomada de consciência não é um processo fácil. Joana compara isso a um parto dolorido. Desse parto nasce a vida. Desse parto nasce um ser melhor, com uma consciência maior. Um ser mais pleno e mais conectado com a divindade. É necessário conflito para a tomada de consciência. É através desses conflitos que a gente evolui espiritualmente. Eu acho que foi isso mesmo. Outra coisa importante, a necessidade desse ego ser bem estruturado para saber lidar com essa sombra. Se eu tenho um ego frágil, eu não consigo aceitar outra verdade a não ser a do próprio ego. Eu não sei lidar com essa sombra, eu não sei acessar o meu self. Eu entendi assim. Que quanto mais o ego é estruturado, mais ele consegue lidar e diluir essa sombra. Porque negar não adianta. Eu achei esse estudo, para mim, assim, foi super importante, que eu ficava tentando trazer para a vivência, né? Então, muitas vezes a gente se olha, vê, busca isso, mas a tendência nossa é ficar na culpa e não olhar com esse amor, como a Joana pede, com essa compaixão, de que somos espíritos imperfeitos e que só erra quem está no caminho. Quem não caminha não erra, mas também não evolui, né? E também, além dessa necessidade da gente se olhar com amor, né, com
para os nossos defeitos, a gente acaba também se abrindo para compreender o outro, né? Se eu não sou capaz de me aceitar como eu sou, com os defeitos, eu não vou conseguir aceitar o outro, né? E aí eu vou sempre projetar, eu não vou lidar com a minha sombra e vou estar sempre projetando. Acho que é isso que eu entendi. Eu me perdi um pouco, peço desculpas, porque eu fui pegando um pouco daqui e dali, e foi a primeira vez, assim. Tem nada que pedir desculpas. Vocês duas trouxeram, a gente vê, né, que vocês estudaram. É que a danada da Jan é difícil. E não é só ela, né, eu penso. O estudo de toda a área da psicologia é difícil, porque... Marlene, Oi, bem, pode falar. deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Estou para lá e para a Ju. O ego é uma expressão do self. Eu até diria assim, é o self reduzido. E a sombra seria aquelas várias personalidades, como parece que a Lara até falou, os resíduos, vários egos. Subpersonalidades, isso mesmo. Que a gente ainda não conseguiu dar conta, porque o ego, o que nós estamos vivendo agora, essa expressão que eu estou tendo agora, mais ou menos eu estou dando conta. Mas se tirar a defunto da cova, eu posso me desequilibrar. Seria mais ou menos assim? É isso mesmo, Tonho. Foi importante você falar, porque fez eu buscar aqui o que eu anotei para tentar entender melhor mesmo. O ego, quando encarnamos, recebemos uma roupagem física, que é o ego, que é o corpo físico, e uma roupagem psíquica, que é o ego. O ego pode ser visto como uma ferramenta para nos manifestarmos aqui na Terra. Ele é o centro da consciência. É que vai permitir as questões que serão apresentadas à nossa consciência. Self é o centro e a totalidade da psique. Uma camada abaixo da consciência, a gente tem o inconsciente pessoal. Então, uma camada abaixo da consciência do ego, a gente tem o inconsciente pessoal e, mais profundamente, o inconsciente coletivo. Nesse estão os arquétipos. E no inconsciente pessoal estão os complexos, e no centro de cada complexo existem os arquétipos. Os complexos são subpersonalidades, como você falou mesmo, nossas, que fazem parte do nosso ser. São ilhas de personalidades nossas que fazem parte do nosso ser, mas que por algum motivo não são totalmente conhecidas de nós. Os complexos... É o esquecimento do passado, né? É, exatamente isso. E que eu entendi que aos poucos o self vai liberando para a gente poder lidar com essas vivências que ficaram mal resolvidas. É isso? Isso. Porque se mostrar tudo de uma vez... Não dá conta, né? Não dá conta, né? E aí fala aqui, ó, os complexos têm uma ligação muito forte com a sombra. E todos nós precisamos trabalhar, olhar e ressignificar, aprendendo a lidar com eles. Mas eles não deixam de existir. Eu achei isso interessante, porque eu tinha entendido que trabalha e deixa de existir. Não, eles são trabalhados e eles não nos controlam mais. Né? Eu entendi que essa sombra começa a não controlar a gente. Ego e self precisam conversar. Para o self se manifestar, é preciso um ego forte para conseguir superar e lidar com as questões que o inconsciente nos apresenta. Essas questões do inconsciente são apresentadas no nosso dia a dia, e o ego precisa estar muito bem estruturado para lidar com essas questões do inconsciente. Todos os dias a gente tem essas questões que a gente tem que saber lidar, né? São as escolhas que a gente também vai fazendo. Ego frágil é aquele que não suporta outra verdade que possa existir que não seja a verdade do próprio ego. É a pessoa hiperreativa, que não tolera frustração,
que se vitimiza, que culpa o mundo. Todos nós estamos propensos a termos essas roupagens, mas a Joana nos ensina que é preciso termos coragem e queremos nos autoconhecer e autodescobrir. Precisamos fortalecer o ego, essa estrutura que nos permite deixar o self se manifestar. Precisamos cuidar da nossa higiene mental, cuidar do nosso mundo psíquico, revisar as nossas posturas diante da vida, abertos ao entendimento de um ser que busca se realizar por inteiro. A liberdade do ego é limitada, porque quem está na regência do nosso processo é o self. E o nosso ego é facilmente influenciado por questões internas nossas e por questões externas que a gente vivencia. O bem e o mal habitam em nós. E não é um processo de catalogação. Você é bom, você é mal, você tá errado, você está certo. A gente tem que olhar para nós como um todo e entender as nossas potencialidades, buscando acolher e ressignificar as questões da sombra. Precisamos nos fortalecer psiquicamente. É importante cuidarmos da nossa ferramenta psíquica e física. E aí tem a questão que a gente fala também, né? Uma doença física pode gerar uma desestruturação psíquica. E uma desestruturação psíquica acaba também somatizando, né? Gerando uma doença física. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Bom demais. Muito bom, Juliana. Essas informações, você pegou onde? Essas eu peguei na Associação dos Médicos Espíritas Brasil, que tem uma palestra, né? E aí ela foi falando, e eu fui ouvir a palestra, fui anotando, e fui também tentando entender dentro do livro, né? Que ela fala aqui. Mas foi ótimo. A questão que eu fiquei até um pouco... conversei com a Lara, e a gente ficou assim, na primeira parte fala, a presença da sombra no comportamento humano faculta a fragmentação da psique nos dois eus. A princípio eu tinha entendido que esses dois eus seria o ego e o self, mas depois eu falei, não é isso, né? Esses dois eus... É o ânimas e o ânimo. Então, eu perdi esse primeiro, e eu acabei não conseguindo assistir, nem ver. Porque você não entrou aquele dia, Nara, a Nara me ajuda aí, Júlia. Segundo Jung, e que a Joana defende, essa teoria da totalidade, e que nós, seres humanos, temos a polaridade, né, que é o ânima e o ânimos. Por isso que ela fala aqui, olha, a presença da sombra faculta a fragmentação da psique nos dois. E a sombra, a gente não pode ter medo da nossa sombra. Nós temos e a gente tem que olhar essa sombra e trabalhar, né? Por isso que tem uns estudiosos, aquele casal que a gente assistia, as aulas da Joana... o Cláudio Sinotti e a Iris, lembra? Isso. Então, eles falam que a sombra não é ruim, porque a sombra é resultado das nossas experiências, às vezes até equivocadas, mas que estão presentes em nós. Então, ela tem a sua utilidade para o despertamento da criatura. Então, quando o ego, igual você falou, quando o ego está, assim, consegue essa... eu não sei se é certo falar assim, essa sintonia com o self, quer dizer, nessa busca, através do conhecimento de si mesmo, através do esforço pessoal de amadurecimento, ela vai liberar essa sombra de uma forma madura. Ela vai se conhecer, reconhecer aquilo que não é conveniente e vai mudar. Então, ela não vai jogar para debaixo do tapete, como alguns aí até falaram na outra reunião. Porque quando você mascara, né, usar as máscaras, ou quando você foge
você faz uma fuga psicológica da situação, você não enfrentou, não conseguiu resolver. Na verdade, adiou, né? E aí, nesse ponto, porque a sombra é alguma coisa realmente a ser resolvida, mas é no sentido também de um aprendizado para o espírito. Porque nós, na caminhada, gente, assim, eu acredito que fala que Jesus andou em linha reta, mas a maioria de nós erramos, nós equivocamos, enganamos. E aí, nós temos que retomar o caminho. Então, essa postura madura do ego com relação à sombra é muito importante para ela atingir o equilíbrio e assim, né, ter a plena manifestação do self, que é o estado ideal, o estado psicológico ideal, igual ela fala aqui. Que é a integralidade, né? Isso. Né? Quando ela fala nos dois polos, nos dois eus, é enquanto a pessoa ela está ainda não conquistou a harmonia integral, essa integralidade, igual você falou, né? Ela não conseguiu ainda lidar com esse inconsciente, né? Coisa que ainda está surgindo devagar, e ainda não tem condição de ser aquele ser ideal, né? De se tornar o que o ego, ou o que nós somos, em essência, porque o Tony falou outro dia aí, né? Nós temos o germe da divindade, somos deuses, mas para que isso se manifeste, nós temos que desenvolver todo esse potencial. E o desenvolvimento é isso, é o aprendizado, é a correção de um erro, é o resgate de situações para serem transmudadas, para serem, vamos dizer assim, apuradas, melhoradas, é essa situação. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, me despertou também, que essa sombra, tem pessoas que vivem nessas questões que nunca despertam, mas vivem um eterno conflito, né? Pelo que a gente consegue entender, porque é uma pessoa fora e outra pessoa dentro, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, trazendo para o lado de mãe, família, e até na parábola do filho pródigo, que o pai foi o que auxiliou ambos os filhos a despertarem, a refletirem nessa sombra, para trazer despertar do self. Então, como pai e mãe, eu fiquei pensando, a gente, porque fala que é na infância, né? Ela vai colocando aqui. Como pai e mãe, a gente tem como auxiliar essas crianças, né? No despertar, porque foi ele que auxiliou, né? O pai. Ela fala numa parte que foi infantil, não teve um... Cadê? Eu não sei aonde que eu estava vendo, mas que tem algo assim, que não sei se foi no Despertar do Self, daí eu já estou fazendo confusão. No Despertar do Self. No Despertar do Self, é isso mesmo. Aqui tem também, assim, quando ele compara, né, ou a Joana compara com a parábola, que ela descreve muito bem aqui, como vocês falaram, né? Que a gente pode lembrar, sim, né? Que quando o filho mais novo vai, é uma fuga. E uma busca, ele foi a exacerbação do ego. Ele, como egoísta, querendo usufruir de tudo, ele deixou a manifestação do ego indo embora, igual você falou, desprezou a família, desrespeitou o irmão, etc. Então, houve isso. Porém, com a dificuldade, né, ele teve um insight, ela fala aqui. Esse insight é um despertamento, que até a Lara falou, a viagem de volta não foi nada por amor ao pai. E até a Gleide falou na entrevista lá no rádio uma coisa, falou assim, quando a pessoa está na pior,
ela tá, e você fala assim, como é que nós vamos encaminhar essa pessoa que não quer mais nada? Ele falou, tem que deixar ele chegar no fundo do poço. Porque enquanto a pessoa não chega num estado que a incomoda, ela não quer sair. Ela vai, enquanto ele tinha dinheiro, ele estava gastando e tudo, ele não estava no fundo do poço. A hora que ele começou a passar necessidade, ele viu a necessidade de despertar. Então, também a história do despertamento tem muito a ver com a dor. O doutor Rodolfo Moraes, ele fala assim, dor divina professora, bendita professora. Porque quando a pessoa está mal, ela quer sair do mal, né? Que a Gleide até ligou a câmera dela, porque não foi isso, Gleide? Assim, a pessoa não quer, mas aí... Um detalhe também, o filho mais moço, o normal não seria, ele chega, vamos supor assim, ô pai, eu estou pensando, eu estou com uns planos aí, o senhor me dá a minha parte e eu vou tentar a vida, estou com uns planos aí, fazer alguma coisa em tal lugar, né? Mas não, ele já foi pedindo e o pai não questionou. O pai nem questionou, o pai respeita ele. O pai aí representa o self, viu, Toy? Em todos os momentos. Representa o ideal de respeito da liberdade do outro. Eu sei. Isso aí está mostrando a desconexão do ego com o self. Ele desconectou, porque quando eu estou falando, pai, seria o mesmo que ele refletir. Se ele refletir e falar, eu vou sair da parábola. Se ele reflete, fala assim, peraí, mas será que eu estou certo? Isso que eu vou fazer? Então ele busca na consciência as respostas, onde está a lei de Deus, onde está o self. Ele não fez isso. Ele quis, decidiu e falou, né? E foi. Nesse ponto, Tony, ela fala aqui que é quando o self se unifica em relação ao ego. Se ele tentasse esse questionamento, ele estava buscando uma unificação. Mas não, né? Ele não fez isso no caso. Então, ele fala aqui, devido às sombras perturbadoras, ele ocasionou a fissura da psique em relação ao ego. O ego rompeu, ele não quis, né? Não quis perguntar lá para o pai. Então, tudo ela faz toda essa comparação no intuito de mostrar para nós que quando nós nos identificamos com o self, nós vamos amadurecendo, adquirindo o equilíbrio, vamos liberar essa sombra, né? Que é a viagem de volta, né? O despertamento da criatura, né? E aí depois ela vai comentar outros aqui, mas deixa eu parar de falar. Nária, só para falar do consciente e o inconsciente, que nos estudos psicológicos são muito importantes, quando o filho mais novo pede a herança, todas essas atitudes dele de nem pensar é o estado de inconsciência. Ele não estava ali desejando a morte do pai, nada disso. É um estado de inconsciência. Quando fala, ele caiu em si. Cair em si significa o despertar da consciência. E essa luta nossa, né, de consciente, inconsciente, que a sombra está no inconsciente. Esse ir e vir, esse treino, ele é lento, por isso que o pai representa quase que Deus, né, em nossa vida. Deus não tem pressa. Ele não evita que o filho
saia, ele não evita e nem põe medo no filho, nada. Por causa da autonomia, que eu acredito, é uma autonomia moral que tem que ser desenvolvida, legítima. Todas as decisões têm que medrar na liberdade. Porque a lei, como Antônio Carlos disse, a lei já está na consciência, já está na integração do self. Só que, como nós não caímos, não despertamos ainda, nós vamos só despertando aos poucos, é que, de repente, ele analisa todas o sofrimento. Por isso que a dor que o acorda, a dor existe para acordar a nossa consciência. Se não existisse a dor, nós não, se não desacomoda esse ego, se não desacomodar, nós vamos ficando ao sabor dos prazeres, ao sabor da inconsequência e da responsabilidade. Por isso que o fundo do poço, que foi o caso dele, que ele passa a fome, comendo alfarrobas de porcos e toda humilhação, isso aí acionou a dor, acionando o espírito para que a gente volte na realidade. Então, é a dor que salvou ele. Isso, por quê? Por isso que a moral heterônima é uma moral de fora para dentro, ela não vai mais fazer parte dessa nova geração, desse mundo de regeneração. O que vai fazer parte agora é a autonomia moral, é a liberdade. É a liberdade de escolha que nós mesmos, consciente de livre-arbítrio, de ser pura. Não é porque é comandada pelo medo, pela culpa ou pelo hábito. Porque por isso que toda essa moral heterônima, que é proposta de todas as religiões, em fazer céu e inferno, que seja recompensa e punição, já era para essa nova geração, pelo nível evolutivo que nós estamos agora. Mas só estamos alcançando esse entendimento agora. Naquela época, ainda nós estávamos engatinhando, na época de Jesus, por isso que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis, era o futuro. Conhecereis. Qual é a verdade? O conhecimento de si mesmo, conhecimento do que se passa no seu interior. O trabalho agora vai ser trabalhar esse interior, essa consciência, cada um individualmente. Então, a chave está dentro de nós. Isso, Antônio Carlos. A chave está dentro de nós. E nós temos que ter essa serenidade. Essa autonomia moral é o mesmo que a maturidade moral que a Joana fala? Exato. Nós chegamos... então acertei. Isso, autonomia não é liberdade de fazer o que quer, não é... Autonomia está confundindo muito com libertinagem ou alguma coisa, sem normas, sem regras, sem discernimento. Não é nada disso. É porque no livro do Paulo Henrique Figueiredo, ele explica até didaticamente, usando a anomia, heteronomia e autonomia dos estudos de Piaget. Em como se a evolução da moral. Então, o exemplo é muito simples. Até 3 anos, 2 anos, se as crianças estão jogando, por exemplo, bolinha de gude, elas não brincam juntas. Elas brincam cada um com as bolinhas, sem regras, sem normas. Elas não trocam. Elas têm uma anomia, ou seja, sem regra.
Mas, Leide, um jeito mais fácil de entender essa anomia é que a gente... É o bebê, por exemplo, que ainda não pede para ir no banheiro, por exemplo. Você pode falar para ele, bem, nós vamos sair agora, você não faz, viu, na fraldinha, porque a gente vai... Não adianta, porque ele ainda não tem a autonomia. Depois, quando ele adquire, né, que a autonomia da sua situação, então, no caso do bebê, é a anomia. A autonomia é quando você fala, ele já entende, né? E a autonomia moral é, no caso, a pessoa, ela própria quer fazer o certo, porque ela sabe que aquilo é bom para ela e tal. Agora, a heteronomia moral, no caso, ela só obedece se a mãe estiver perto. Se a mãe não tiver, ela faz tudo errado, né? No caso, ela não tem ainda esse desenvolvimento da sua capacidade de escolha e tudo. Então, é o desequilíbrio, é a falta de amadurecimento mesmo, né, da pessoa. E fazendo isso para a vida adulta, às vezes nós somos heterônimos. Ainda somos. Se o outro não estiver olhando, se ninguém, né? Se ninguém viu, estou levando. Eu tenho que ter autonomia pelos meus erros, pelos meus acertos, pelas minhas escolhas. E como a gente vem num processo bem lento aí da nossa evolução, nós precisamos começar a observar isso, né? Por isso, Marlene... a gente se encarna sem ter autonomia, está sempre jogando no outro, jogando no outro. Então, por se isso vitimizando, que a educação é a educação que tem a adesão da vontade da pessoa. Ela quer, eu quero fazer isso, que isso é bom para mim. Não é porque o outro falou, não é porque isso é bom, aquilo interiorizou, é a adesão espontânea da sua vontade para o bem. Essa é a verdadeira educação, né? Por exemplo, é isso, né? Tem que ter essa vontade, né? Interessante é da autonomia e da heterônimo, é que, por exemplo, eu vou para a casa espírita que fala assim, vou fazer sacrifício, vou fazer sopa, vou fazer a caridade, entre aspas, né? Para que eu tenha, depois eu consiga ficar bem e vou para o céu, ou vou para um lugar bom, etc. Ele faz como se fosse um interesse, uma troca. Não, ele não faz uma caridade sem condicionamentos. Ele faz por interesse, é de fora. Eu vou lá, eu aguento, eu não sei. Assim, ele tem interesses. Por isso que o filho mais velho, ele está na casa do pai, mas, na verdade, ele está só de presença. Ele não ama o pai, nem o irmão, nem ninguém. Ele tem os próprios interesses e ele ainda cobra esse interesse quando fala assim, você não matou um servo lá, um cabrito, para eu comemorar. Ele fica cobrando sempre uma atitude fora. Como diz, o senhor não matou um cabrito para mim. Entendeu? O que ele espera? A moral heterônima é a moral, é a de fora. Espera coisas externas. Agora, quando a pessoa tem autonomia moral, ele não culpa ninguém. A responsabilidade é dele mesmo. Ele não vai falar, pai, não me deu um cabrito. Não. Ele não é o pai que é culpado de não ter dado cabrito. É ele que não soube aproveitar a presença e ser o dono da fazenda e ser o dono do cabrito. Ele inconscientemente, talvez isso seja sombra, é melhor você criticar o outro, é melhor você pôr tudo, culpa no outro e não em você. Quando você volta para você e você vê o quê? Que tudo
está dentro de você. Modifique-se. Por isso que, doutora Alírio, eu mandei até no autoconhecimento, eu mandei um vídeo de falar da mansidão, da terapia para ser manso. Por isso que Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Por quê? Porque se eu fizer isso em mim, eu não vou culpar mais ninguém. Esse vitimismo, essa pessoa difícil, vocês podem ver, todas as pessoas que põem culpa em alguém fora ou circunstâncias fora, ela não está resolvida, ela não está bem resolvida. Ela então, não está se enfrentando. Se ela culpa os outros, ela não está bem resolvida dentro do ego mesmo, do ego. Ela não está resolvida. É ela que tem que estudar o ego dela para que ela mude, para que ela se transforme. E isso não é bom. O Espiritismo que trouxe essa novidade. Por isso que é importante estudar autonomia no Espiritismo, porque é a grande novidade, porque em outras religiões ainda nós fazemos por hábito, fazemos porque queremos a recompensa do céu, queremos, tudo fórmulas externas, tudo formas de aparência, é uma aparência moral. Eu não sou realmente bom, eu pareço bom. Eu posso ser gentil, mas por dentro eu não realmente não sou aquilo, que é a individuação. Quando a individuação é quando a gente revela autenticamente a bondade, a virtude, o amor, a sabedoria, que são conquistas reais do espírito. Nós vivemos, gente, vai haver treinamentos tão grandes agora que nós vamos ficar aumentar essa percepção tão grande, vai aumentar a percepção, que a gente vai perceber na hora as intenções das pessoas, o foco do psique das pessoas e qual é o interesse real dela. Por isso que fala assim, no mundo espiritual, os espíritos leem o nosso pensamento. Aqui nós podemos disfarçar essa carinha boazinha, mas lá na espiritualidade não adianta, vai aparecer. Na realidade, os espíritos vão olhar bem para nós e falar, para de fingir, Gleide. Que a Nilce e a Carla estão doidinhas para falar. Eu sou média, eu vi elas levantando a mão. Pode falar aí, nada. Que a Gleide falou bonito. Aqui, quando ela compara o filho mais velho, ela fala, né, que ele também, né, é o arquétipo, é a representação do inseguro, o instável, o solitário, perdendo excelentes oportunidades de crescimento pela interiorização e pela reflexão. Então, parecia que ele era bonzinho, mas ele também não era capaz de refletir sobre si mesmo, porque ele tinha ressentimento do irmão, tanto que ele não quis entrar na casa. Complexo de inferioridade, né? Hein? Complexo de inferioridade, bichinha, isso, né? Ela fala aqui, né? Então, ele masoquistamente considerava-se incompreendido e perseguido. Quer dizer, o outro teve tudo, fez o que quer, ainda fizeram uma festa para ele. Eu estava aqui, então, ela fala, é também uma fuga de si mesmo. Quer dizer, ele não era capaz de encarar a si mesmo. E olha, é mais fácil atirar tudo para cima ou para baixo. É a hora que ele desmascara. Ele fala, nunca mataste um cabrito para mim. Ele exterioriza para o pai a mágoa que ele sentia naquele momento. E aí, Nara, eu vejo isso até com bons olhos, entre aspas, porque, afinal de contas, ele saiu de cima do muro. Agora, ele se mostrou, eu sou esse.
E quando você se mostra, e no caso é para a gente mesmo, aí é a hora que você começa a melhorar. Enquanto ele estava escondidinho, interessante que essa parábola, vida inteira eu ouvi essa parábola, né? Faz 71 anos. Eu lembro que uma vez eu participei de uma Comenesp em Ribeirão Preto, isso faz muito tempo mesmo, eu era jovem, né? E foi, acho que a Dalgis, o Balieiro, eu esqueci o nome do outro, era um psicólogo muito legal. Depois ele sumiu, nunca mais encontrei com ele. Foi a primeira vez que eu ouvi dizer que o filho mais velho não era o bonzinho. Aquilo até para mim foi um choque, porque até então, o que eu entendia e o que os meus evangelizadores passavam era isso. Então, você veja que houve um amadurecimento, né? Igual a Gleide falou, houve um amadurecimento nosso, da humanidade aí também para esse entendimento. Mas aí pode falar, Carla, que eu sei que você quer falar. Vamos dar voz para ela, para a Nilza. Não, eu quero falar que eu vou ter que entrar atrasada e sair mais cedo. Tá, então, você tem preferência para falar. Mas eu quero muito estar aqui. Quero agradecer pelo estudo da Lara e da Juliana. Nossa, fantástico. Você não bagunçou nada. Você organizou você e a Lara na nossa mente. Muito bom, maravilhoso. E todo mundo que falou, né? Então, é isso que você falou, Marlene, que ele se mostrou, mas é o nosso primeiro passo que eu entendo. A gente se mostra, mas projetando no outro. O Senhor nunca matou um... Porque, assim, a gente nunca erra se a gente falar da gente. Eu me magoei, né? Eu me senti assim, né? Então, mas ele já projetou no Pai, né? Ele não falou dele. Né? Entende? Então, conhecer... Assim, deixa eu rebobinar para eu entender isso melhor, Carla. Não, então, eu agora pensei isso, não sei se é adequado, né? Mas ele foi falar do Pai, né? Entendi. Se eu mostrar os meus sentimentos. Minhas emoções, meus sentimentos. Minhas emoções, para que a pessoa possa saber. Vamos supor, você faz alguma coisa, Carla, puxa vida. Assim, eu não gostei daquilo que você fez comigo, não ficou legal, eu me senti mal. Isso. Aí o diálogo vai ser outro, né? Não assim, você deveria pensar que eu tenho 71 anos, que eu deveria... Entende? Você não podia fazer isso comigo. Exatamente. Eu pensei isso aqui agora. Que legal, né? Muito bom. Gostei. Então, e o passo é esse mesmo, é falar das emoções, tanto que tem a educação não violenta agora, né? E é por aí mesmo. Carla, exatamente, quando você estava falando, quando eu estava lendo, né, eu lembrei disso do curso de gestantes, que essa conversa entre o ego e o self, para diluir essa sombra, eu fiquei pensando, através disso, né, por que eu estou tão irritada, né, quando a mãe está ali, o que está acontecendo? E é a conversa com os sentimentos, é se abrir, não, eu estou assim por causa disso, disso e disso. Aí você dilui, não é isso, então? Isso, aí você dilui e vai entendendo. Agora eu lembrei por que eu ia falar isso. Quando a Marlene falou, eu fiquei a vida toda achando que o mais velho era o bonzinho. Nós não somos bonzinhos. Nós somos também bonzinhos, mas nós somos a dualidade, não é? É isso, não é? Sabe? Não dá para arrancar página da nossa vida. Nós vamos evoluir, mas aquilo que nós fizemos vai fazer parte de nós. Né? Faz parte da nossa história, das nossas reencarnações, então nós não somos bonzinhos mesmo, não. Só bonzinhos, né? Por isso que é pelo autoconhecimento o que eu estou sentindo. Porque o filho mais velho, ele projetou, o que você falou, Carla, ele projetou o sentimento dele de inveja, de desconsideração, de falta de amor, de bondade, de caridade, ele projeta, alguém tem que ter essa culpa, não eu. Alguém tem que ter. Então, o Senhor não me deu um servo para fazer um jogo. Não, um cabrito, Gleide. Um cabrito, Um cabrito para
os meus amigos. Não é gostoso você projetar a sua sombra no outro? É o que todo mundo está fazendo na nossa família, nos nossos amigos, nos parentes difíceis, nos desentendimentos e nos relacionamentos. O que a gente mais faz é isso. É destruir, né, no caso. Porque já pensou falar assim, pai, eu queria tanto como que o senhor matasse um cabrito para a gente comer junto, né? Falar dele e do pai, não da triangulação, dele, do pai e do irmão, né? É essa aceitação, né, do fluxo da vida. Eu acho que é isso que Joana vem todo tempo pedir, né? É a gente aceitar as pessoas como elas são, mas é difícil, gente. Nossa, no dia a dia. Olha o que a Joana fala aqui, ó, do filho mais velho. Ele tem dificuldade de auto-enfrentar-se, de reconhecer a inferioridade e ser estimulado a trabalhá-la para conseguir a vitória. É mais fácil atirar tudo para cima, tal, né? Num gesto de libertação, ele pega e põe para fora. Quando ele fala, né, mesmo fazendo essa projeção, olha lá, o ego presunçoso então desperta da sombra, porque ele assumiu, ele pôs para fora aquilo que ele estava sentindo, que deverá conquistar, ele como é que é? Desperta da sombra para o estado luminoso, que deverá conquistar sob os carmartelos do sofrimento. Quer dizer, essas coisas são propícias para ele atingir lá. Foi o momento do despertamento dele também, né? E aqui ela está falando isso. E que esse despertamento também, eu estava vendo aqui com a parábola, que ele é um processo, né? Ele não despertou e pronto, agora eu estou bonzinho, né? Agora eu entendi. É um processo, né? E é vagaroso. Por isso que ele volta para casa em função da falta do alimento, mas não pelo amor ao pai. Então já teve um pequeno despertar e vai tendo outros despertares, né? Eu achei... Porque a gente se cobra, né? Eu preciso tirar isso, eu preciso mudar, eu preciso... E a gente tem que a compaixão é isso. Eu sou assim, hoje eu não consegui, amanhã eu vou conseguir, né? É esse despertar diário, né? Também de vencer, não é? Então, eu acho, o pai é o self, o filho mais novo é o ego, e o filho mais velho é a sombra. O que vocês acham? Fechou. Excelente. Botõezinho, gente, olha aí. Mas o pior, Antônia, Exatamente. é que nós somos luz e sombra ao mesmo tempo. Não está. O filho mais novo tem a luz e a sombra, e o filho mais velho... Não, mas é que aqui está exposto de uma forma didática para a gente entender. Mas, na verdade, é isso mesmo. Na representação, né? Estava escondido, né? O filho mais velho era o bonzinho, né? Era o bonzinho. E aí depois ele se mostrou, representa bem a sombra. São elementos. Jesus usou de elementos assim, estanques, departamentalizados, para ensinar, né? E foi a última coisa que ele ensinou, hein, gente? E olha a linda frase do final. O gesto do pai abraçando o filho é a diluição da pesada sombra. Quer dizer, houve aquele vamos dizer, flow, aquele momento de, sabe, diluir. Vamos acabar com isso, gente. Vamos abraçar. É verdade. Eu pus até um asterisco nessa sair dessa pandemia para abraçar. Verdade. Isso mesmo. É o perdão. O nosso estudo de hoje foi
Foi uma tese aqui, gente. Que maravilha. Maravilhoso. Parabéns, Lara e Juliana. A todos nós, né? Porque vocês nos ajudaram nessa construção, né? Porque quando a gente acha que está entendendo, eu falava para Lara, aí você fala, nossa, agora eu não estou entendendo nada. É verdade, né, Juliana? É complicado. Eu agradeço demais. O Tonho está de parabéns. Que lindo, hein, Tonho? Adorei. Ô, meninos, a Carla já saiu, mas a Nilza, cadê a Nilza? O Iris, alguém quer trabalhar a semana que vem? Aí nós podemos começar exatamente onde? Ajuda aí, Juliana e Lara. É no Despertar do Céu, na 43. Né? É. Isso mesmo. Quem gostaria de trabalhar, gente? Dona Nora já está falando tchau, a senhora está levantando a mão que quer trabalhar? O Iris é um cara muito inteligente, viu? Ô, Iris. Eu também acho. Dá um trabalhar com Marlene. Fazer o trabalho aqui para nós. Agora não tem nem o livro, né, Dona Nora? Não tem. No meu caso, por enquanto, eu estou atravessando... Não tem, não. Imagina. Eu estou atravessando um momento aqui meio complicado aí para resolver. Mais para frente eu faço alguma coisa. Por enquanto eu vou ficar devendo. Não tem problema, mas não deixa de vir não, viu, Iris? Não, vi sempre, claro. Nem você, nem Nora, nem ninguém. Obrigado. Obrigado pela paciência de vocês. Ah, paciência, não dá um fim de trabalho para nós. Tem paciência conosco, Iris. Que é isso? Ai, gente, e aí? Tá na roda. Como diz o outro, quem dá mais? Nilza! A Nilza abriu, ela vai falar. Seu microfone está fechado. Minha internet está com problema aqui, uai. Eu não tô... Não, mas pode falar que nós desligar de novo. Hã? Eu tive que desligar tudo de novo, tá desligado. Eu não estava vendo vocês, não estava... O que foi decidido? Nilza? Nossa, meu Deus. Não, mas assim... A gente vai trabalhando junto, todo mundo se compromete a ler, a estudar. Mas sinta-se à vontade, viu, Nilza? É o Despertar do Céu. Então, vai ser, é só o item do Despertar do Céu? É, que não é tão pequenininho, não. Dá uma viradinha aí para você ver. São 4 páginas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas e meia? Folhas, páginas e meia. Não, até as 50, Nilza. Ele vai da 43... 4 folhas. Antes de integração moral. Até 50. Ô, Nilza, mas nós nos comprometemos a estudar também, você só vai puxando a conversa. Então, hoje, eu cheguei atrás, assim, eu estava com a visita aqui e tinha até esquecido. A pessoa estava ali, eu falei, nossa, que dia que é hoje, que hora que é agora? Aí era 13h15, já falei, nossa, hoje eu tenho estudo para fazer. Aí ela ficou lá fora e deixa eu participar. Nilza, você põe uma tabuleta aí. Hoje é proibido visita. Hoje não tem visita. Vai ter que começar a fazer isso mesmo. Porque você não sabe, a visita fazia tempo que não chegava na minha casa. Aí como é que você fala? Não, agora eu não posso. A gente, é uma situação difícil, né, gente? A gente sabe que o compromisso, a gente, né, com a doutrina, com os estudos, é muito grande, mas tem situações que são difíceis. Eu sei. Né? Bom, fica à vontade. Então, vamos combinar assim. A Nilza vai puxando, nós vamos estudando, nós vamos trabalhando juntos, combinado?